Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um nessa terça-feira. Mais um dia, graças a Deus, o Senhor nos deu. Que a paz do Senhor esteja na tua casa, na tua vida e na tua família. Vamos, sem delongas, para o livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 7. Vamos estar lendo junto comigo para nós entendermos junto. Provérbios de Salomão diz assim no capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como as meninas dos teus olhos. Como as meninas dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passeava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho contigo. Hoje paguei os meus votos. Glórias a Deus. Sabemos que aqui é um conselho moral, vindo da parte do Espírito Santo que usou o profeta Salomão, vindo do Senhor, esse conselho, usando Salomão como ferramenta, para hoje nós se espelharmos nesse conselho. A palavra do Senhor, ela é viva, ela conduz nossa alma, ela conduz a nossa vida. Se eu leio, medito, acredito no que Deus dá, eu vou ter uma vida guardada, uma vida assegurada, uma vida de segurança pelo meu Deus. Então aqui nesse conselho moral de Salomão, eu quero que você aprenda junto comigo, que já iniciou falando: filho meu, guarda a palavra no coração, guarda os mandamentos. Os mandamentos traz leis, traz ordenanças e obediência. Ele está dizendo assim: guarda a minha palavra, que você será obediente. Já inicia assim. Por quê? Aqui Salomão ele traz uma história de que um jovem, quando diz um jovem, está falando de pessoas inexperientes com Deus. Pessoas que têm pouca intimidade ainda, não têm experiência com Deus. Então são jovens, pessoas jovens, que quer dizer que não têm experiência ainda com Deus. Então Salomão traz esse conselho moral dentro desse acontecido aqui, nessa condição, que diz que um jovem estava desapercebido, um jovem que não dava ligança à palavra, que não era obediente, e caiu numa cilada. Diz que uma prostituta que andava pelas ruas o encontrou e o levou para ela. Teve um caso, um relacionamento. Por quê? Porque esse jovem estava sem a direção. Esse jovem
estava sem segurança, estava frágil. E quem está frágil é fácil cair na cilada. É fácil cair nas armadilhas do inimigo, porque ele não para. O inimigo não para de preparar armadilha. Então esta palavra aqui, ela vem como um conselho moral para a nossa vida. Para guardar a palavra, guardar os mandamentos. E quando vem essa palavra, Jesus está falando assim: minha igreja, seja obediente à minha palavra. Então é só ser obediente à palavra de Jesus. Deixa eu voltar aqui para nós captar algo mais. Provérbio de Salomão. Veja só aqui. Diz o 5: para te guardares da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Ó. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Eu pegando esta palavra aqui e abrindo ela no aprofundar do que significa um jovem com falta de juízo, é uma pessoa que ainda está engatilhando na obra de Deus, está engatilhando na palavra do Senhor. Ela é uma pessoa jovem, que ainda vai ser ajuizada pelo Espírito Santo para muitas coisas. A palavra de Deus, para entender ela direitinho, o coração tem que estar cheio de paz, tem que estar localizado no trono, tem que estar conectado, para não pegar este conselho e entender este conselho como um livro qualquer, como uma escritura feita pela mão de um homem terreno. Não. A Bíblia foi escrita pelos escolhidos de Deus. O Espírito de Deus que tomou Salomão para escrever, como todos os outros que escreveram, Moisés e todos os evangelistas, é o Espírito, mesmo Espírito Santo, que toma o pregador, que toma a minha pessoa também para falar neste canal, para que eu e vocês entendam o que Deus está falando. Então, um jovem com falta de juízo é uma pessoa que ainda não está madura na presença de Deus, ainda não está madura na palavra, que a cada dia vai amadurecendo, a cada dia vai conhecendo quem é Jesus. Não tem como você conhecer Jesus se você não conhecer a palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é essa palavra. Jesus, um dia ele se fez um homem, carne humana, um dia ele se fez o homem Jesus na terra, há mais de 2000 anos. Mas Jesus sempre foi a palavra. O céu testifica 3 composições celestes, 3 composições de poder altíssimo. Pai, palavra e Espírito Santo. O céu testifica assim. Então Jesus sempre foi a palavra. Quem lembra no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus diz assim: haja céus e terra. Quem é o haja? Quem é essa palavra? Quem é esse verbo haja, de agir? Quem agiu da boca de Deus? O próprio Jesus. É profundo aí para entender, é profundo. Quando Deus Pai cria tudo, ele diz: haja céus e terra, haja luz. Fez os animais, tudo não haja, tudo na boca de Deus. O que sai da boca de Deus, ninguém consegue ver e nem pegar, porque é o próprio Jesus, o verbo, construindo, fazendo tudo. Quando Deus fala haja céus e terra, é Jesus fazendo. Porque Jesus é a palavra, é o verbo que sai da boca de Deus, que conjuga o passado, o presente e o futuro. Então, Jesus Cristo sempre foi a palavra. Só que um dia ele se fez carne, um de nós, para que o homem entendesse
que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Só que na época, houve um grupo, houve uma parte de um povo chamado doutor da lei, ou fariseus, que eles não acreditavam que o próprio Deus tinha esta coragem, este poder de enviar o seu filho do trono da glória, deixando uma coroa de ouro, para usar uma coroa de espinho aqui embaixo, ser espancado, humilhado, rejeitado, ninguém dando crédito, tratando como qualquer um, até como um mendigo. Foi o que fizeram com Jesus. Deram esse trato para ele, não olharam, porque Jesus não buscava vaidade, não buscava dinheiro, não buscava mulheres, não buscava nada da terra. A missão de Jesus era só pregar o reino de Deus aqui na terra. Pregar que o Pai amou tanto o mundo que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E nisso, os doutores da lei, os fariseus, não acreditavam que Deus seria capaz de enviar o seu próprio Filho. Eles não acreditavam. Então tem muitos que ainda não acreditam hoje. Tem muitos que não acreditam. Lá em Israel, no Brasil, eu só acredito em Deus se eu ver. Eu não acredito que Deus usa o homem, não. Eu só acredito em Deus se eu ver. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Saulo era um fariseu. Saulo perseguia a igreja. Saulo espancava os crentes, os cristãos, os primeiros cristãos. Saulo, ele era um fariseu, um doutor da lei que não acreditava. Mas quando Deus, o próprio Jesus, num clarão de luz apareceu para ele, ele ficou cego por 3 dias, sem comer e sem beber. Já pensou? Deus nos livre se ficarmos cegos por 3 dias, sem comer e sem beber, na geração que nós vivemos. É capaz de enlouquecer e não voltar mais o juízo normal. Saulo viveu isso, quando Jesus o escolheu, e ele se transformou num Paulo, missionário Paulo. O missionário Paulo da Bíblia foi o Saulo que perseguiu a igreja, porque não acreditava em Jesus. Então, a palavra de Jesus é Jesus falando contigo. Que Deus abençoe nesse dia de hoje, é o conselho moral para a tua vida. Guarda a palavra de Deus no teu coração e seja obediente. Um abraço e fique na paz de Jesus.